Olá amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema para nossas vidas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ir rápido para ganharmos tempo. 1 Reis 17:3. Aparta-te daqui e vai para o Oriente e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vamos a uma pequena introdução e vamos falar sobre 3 lições do profeta Elias. Se nós verificarmos um pouco mais acima em 1 Reis 17:1, nós vamos constatar que narra-se a história de Elias o Tisbita. Mas Tisbita não se trata do sobrenome de Elias, e sim da cidade onde ele morava. A região onde ele morava era uma região muito pequena, minúscula, e que nem no mapa daquela época aparecia essa cidade. Sendo assim, o profeta Elias é um anônimo desconhecido, sem credibilidade alguma, que Deus levanta do nada, de uma terra desconhecida e que na verdade nem existia para as pessoas. E sendo ele levantado por Deus, do nada ele vai até o palácio do rei Acabe e profetiza ao rei Acabe perante todos que estão no palácio que não haveria chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele bate de frente com o deus Baal, que era o deus Sol. Esse deus era o deus adorado e venerado por todos ali, pelo rei Acabe, pelos falsos profetas e pelos sacerdotes. E você já pode entender o clima que ele gerou no palácio de desconforto, pois ele chega pronunciando que não vai haver chuva durante 3 anos e meio. E eles consideravam Baal, o deus Sol, aquele que controlava as estações, aquele que controlava o clima, as chuvas. Então ele bate de frente ali contra o sistema. E o que acontece? Deus diz para ele: esconde-te. E esse assunto, ou seja, vai ser o nosso estudo agora. Vamos para a primeira lição, que é esta palavra: esconde-te. Quando Deus diz para ele, esconde-te, Deus está dizendo para ele, em outras palavras, sai de cena, abandona os holofotes. Elias, deixa de lado a fama, rejeita o reconhecimento, recusa a pompa e o estrelato. Elias deve ter ficado confuso e perplexo naquele momento, pois do nada Deus levanta ele, e do nada Deus diz para ele sair de cena. Deus diz para ele: abandona todo esse reconhecimento ministerial que eu te dei. Deixa de lado toda essa admiração que você está tendo dessas pessoas. Porque apesar da palavra ter sido uma palavra dura de juízo, foi uma palavra com unção, com o poder de Deus, com a glória derramada. Então todos ficaram impactados. E qual a revelação que nós temos aqui? Sabe qual que é o mal desta geração de hoje? Eles só querem ser vistos, eles só querem aparecer, eles só querem aplausos, eles só querem reconhecimento, eles só querem prestígio, eles só querem o que? Serem admirados. Mas se você for lá em Provérbios 30:12, está relatado: há uma geração cuja é limpa aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. A geração de hoje quer ser vista e não estar atrás dos bastidores. A geração de hoje quer realmente ser exaltada, mas nunca sofrer processos, nunca ser aperfeiçoada, nunca ser ajustada, nunca ser encurralada por Deus. A geração de hoje não permite Deus limpar, tirar as impurezas, chamar para o processo, chamar realmente para estar vivendo dias maus. A geração de hoje não quer isso. E eu vou dizer para você aqui: Deus nos esconde por 2 motivos. É a revelação que Deus me deu. Primeiro motivo, porque nós não estamos preparados para a seara. Por isso que às vezes Deus nos esconde, não nos apresenta no cenário a qual nós desejamos estar. Por isso que às vezes Deus nos esconde e não nos apresenta em certos ambientes que nós gostaríamos de estar. Não estamos preparados para a seara e achamos que estamos. Segundo motivo pelo qual Deus nos esconde
porque nós estamos preparados para a seara. Agora eu não compreendi, pregador, eu vou te explicar. Se você for lá em Mateus 8, do 1 ao 3, está relatado que um leproso chega até o Senhor Jesus e pergunta a ele: se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo? O Senhor Jesus responde: sim, eu quero ser limpo. Entendeu que ele perguntou se Jesus queria que ele fosse limpo. Jesus falou: sim, eu quero. E ele entendia que a cura dele, a libertação dele, dependia do querer de Jesus. Então, inclui isso também em nossas vidas. Não é porque às vezes eu estou pronto, não é que eu me acho, é que eu estou mesmo pronto, às vezes você está pronto, está pronta, que eu vou ser lançado da seara, que eu vou ser colocado entre os grandes, que eu vou estar entre os renomados. Tem conteúdo, tem bagagem, já tem uma história. Mas também depende do querer de Deus, é se Ele quiser. Se Ele não quiser, você não é apresentado em certos cenários. Se Ele não quiser, você não é apresentado ou apresentada em alguns lugares os quais você gostaria de estar, juntamente com outras pessoas que Deus deu peso ao nome delas. Você quer um outro exemplo disso? Isaías 49:2. E ele tornou-me uma flecha limpa e polida, e me colocou na sua aljava. Em outras traduções, e me escondeu na sua aljava. Veja só que ali em Isaías 49, ali quem coloca a flecha na aljava simboliza Deus. Veja só que a Bíblia fala, e ele me tornou, ou seja, a flecha foi moldada, lapidada, passou por todos os processos, estava feita, estava pronta. Aí, em vez de ele pegar a flecha e atirar, ele pega a flecha e guarda, esconde na sua aljava. Então, muitas das vezes, nós não somos apresentados em alguns cenários, em alguns lugares, em alguns ambientes em que estão os grandes, porque Deus, ele nos esconde. Depende do querer dele. É o querer dele o que vale, não é o meu querer. Eu posso estar pronto, você pode estar pronta, mas se Deus olhar para você, ver você preparado, preparada, e falar: não vou usar agora, eu vou guardar para um outro tempo. Ele faz isso, ponto final, e acabou. Ó, segunda lição, ribeiro. Elias está no ribeiro. Por que Deus não envia Elias para o rio Jordão e sim para o ribeiro de Querite? Porque pela lógica humana, Deus poderia ter levado Elias até o rio Jordão, um rio mais abundante, um rio mais largo, com muita proporção de água, um rio espaçoso. Elias poderia tomar até banho mais tranquilo lá no ribeiro, e pode ser que ele se lavava, mas ali ele poderia tomar um banho, mergulhar, um rio muito mais complexo. Mas Deus não leva ele para o rio Jordão, leva ele para o Querite. Sabe por quê? A primeira lição aqui, primeiro motivo: ribeiro depende da chuva para continuar a existir. O rio, ele tem a sua própria fonte. Quando Deus coloca Elias no ribeiro, Deus está querendo dizer para Elias: você depende de mim. Deu para você compreender? Às vezes você pode estar também aí neste ribeiro, porque Deus quer tornar você dependente dele. Elias só sai do ribeiro quando o ribeiro se seca. Aí Deus dá uma ordem para ele: vai para Sarepta, eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Aí ele sai dali, viu como ele continua dependente? O ribeiro se secando, já tem a última gota. Ele não olha para o Jordão e diz: eu vou para o Jordão, eu vou beber água no Jordão, eu vou tomar banho no Jordão, eu vou mergulhar no Jordão. Porque ele era dependente de Deus e temente a Deus. Ele espera ali Deus falar para ele o que tem que fazer. Ele poderia sair dali: vou para o Jordão, aqui está seco, só tem um pouquinho de água, vou ficar aqui as mínguas, nada, vou lá para o Jordão. Mas ele não faz isso. Ele está na dependência de Deus. Deus está tentando ensinar para você que você deve viver na dependência dele. Segundo motivo, não importa o lugar que você esteja, Deus pode te honrar em qualquer lugar que você esteja. Eu fico imaginando que Elias poderia ter dito também: o lugar que eu estou aqui é pequeno, é estreito, ele é muito
insignificante. Olha como que é o Jordão, grande, espaçoso. Lá tem mais possibilidade de eu ser visto, reconhecido, ajudado por alguém. Alguém pode estender a mão para mim. Aqui não, aqui eu estou escondido mesmo, viu? Aqui é pequeno e limitado. Como que Deus vai me honrar? Como que Deus vai me exaltar? Então entenda uma coisa. Você não precisa ter grandes pensamentos para se tornar grande. Você precisa você precisa ser grande para ter grandes pensamentos. Elias estava ali naquele lugar, mas ele não entendia que Deus estava no controle, quem sabe, ele estava obedecendo sem entender, mas ele não entendia que Deus, ele estava naquele lugar. Ele não entendia que Deus estava ali no controle de tudo. E às vezes você está nesse ribeiro também. Você pode até não entender, você está assim indo mesmo pela revelação, pela direção, pelo apoio de Deus, por Deus estar ditando para você, mas você não está compreendendo. Mas obedeça. Obedeça ao processo de Deus, esteja aí no ribeiro, porque Deus vai fazer a obra no seu momento. Vamos já para a terceira e última lição. Querite significa medição, cortar, separar. Deus leva Elias para ser medido por ele, e na medição tem cortes. Pode ser que Deus está cortando algumas coisas na sua vida, cortando amizades, cortando relacionamentos. Pode ser que Ele esteja cortando de você maus hábitos, maus costumes. Quem sabe Ele esteja aí fazendo uma limpeza na sua vida, no seu ministério, e você não está entendendo. Você está aí na medição e Deus está cortando maus pensamentos seus, más atitudes, maus comportamentos, Ele está cortando. E sempre quando há corte, logo após vem a separação. Pode ser que você esteja cada dia mais sendo isolado, as pessoas estejam te deixando de lado, as pessoas estejam se afastando de você. Quem sabe você está enquadrado lá em 1 Reis 18:4, em que Obadias, ele pega 100 profetas e esconde de 50 em 50 na cova e sustenta com pão e água. Quem sabe você está nesse isolamento. E por que Obadias, morando num palácio, não levava iguarias e manjares? Ele podia fazer isso, mas ele levava pão e água todo dia. Sabe por quê? Porque Deus queria fortalecer o espírito dos profetas e não a carne. Quem sabe você está nesse isolamento, Deus está fortalecendo o teu espírito. Só que você quer coisa boa. Só que você quer viver o melhor. Só que você quer coisas extraordinárias. Mas Deus está mandando o básico. Porque é o teu espírito que precisa ser fortalecido agora. E não a sua carne. E não as suas emoções. E não os seus sentimentos. Então veja bem que Elias passa esse outro processo de Querite. Logo depois ele vai para Sarepta, que simboliza a fundição. Veja só, primeiro Deus mede Elias, depois põe Elias no fogo. E veja bem que quando Elias está em Querite, ele é chamado de o profeta Elias. Pode conferir isso em 1 Reis 17. Mas depois que Elias passa por Sarepta e vence o processo de Sarepta, ele é chamado pela viúva de Sarepta de homem de Deus. Você pode conferir isso em 1 Reis 18:24. E veja bem outra coisa, são 3 anos e meio em Querite e em Sarepta. São 2 processos, e o ribeiro também. Ele passa 3 anos e meio ali, ninguém o vê, ninguém o ajuda, ninguém o entende. Só que em 1 Reis 18:24, Deus diz para ele: apresenta-te a Acabe. Ele se apresenta. Logo depois, ele sobe para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, ele vence 950 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E lembre-se que monte é lugar de triunfo, é lugar de vitória. Veja bem, que em Sarepta, que em Querite e que no ribeiro, ninguém o via, ninguém sabia que ele existia, ninguém o ajudava. Mas agora, no Monte Carmelo, num lugar muito alto, todos o veem, todos o conhecem, todos o reconhecem, e agora sim é hora de aplaudir o ministério de Elias. Então entenda uma coisa, a
tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo em que tudo vai realizar, em que as pessoas vão aplaudir, não você, o ministério que Deus te deu, o dom e o talento que Deus te deu, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Fique com essa mensagem no coração.